Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, a fala do presidente do Internacional sobre diferença de receitas. Para mim, uma fala rasa e quase irresponsável. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR na noite desta sexta-feira. É o sextou, mas antes do sextou você vai ver esse vídeo aqui, vai deixar o like, vai se inscrever no canal e, claro, vai baixar o app do Flash Score. Primeiro comentário fixado do vídeo, só clicar no link que está nesse primeiro comentário, te leva para o app, para a sua loja de apps. Você baixa o app do Flash Score, você tem estatística de tudo que é campeonato do mundo, acompanhamento de jogos em tempo real, classificação em tempo real, tabela de campeonato, tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nada nem para usar, nem para baixar, só vir no primeiro comentário, fazer o download e começar a usar. Esse vídeo aqui que eu queria falar, na verdade era para eu ter gravado na quinta, mas aí ficou muito corrida as coisas, tive gravação de Sola 10 lá na TNT Esportes, aí depois veio a eliminação do Botafogo, eu fiz o vídeo do Botafogo e acho que agora é um bom momento para a gente gravar esse vídeo. A fala do presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, na zona mista após a eliminação do Internacional para o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores. Lá no Rio Grande do Sul tem um costume muito grande de praticamente em todo jogo ir à coletiva ou à zona mista um dirigente dos clubes lá, e aí, logicamente, a gente percebe mais isso com o Grêmio e Inter, porque estão sempre disputando primeira divisão, as grandes competições e tudo mais. Mas é muito comum, mais do que em outros estados, por exemplo, no Palmeiras, o Anderson Barros ou a Leila só vão falar quando tá dando alguma cagada lá. Normalmente eles não vão. No Rio de Janeiro também. No Rio de Janeiro, o dirigente só vai falar quando tá tudo muito bem. Quando tá tudo voando, o time tá voando, aí o cara bota a cara para aparecer. No Rio Grande do Sul, não. Tem uma tradição de todo jogo, na fase boa, na fase ruim, na fase mais ou menos, ganhou, vai, empatou, vai, perdeu, vai, do dirigente ir lá. E aí o Inter foi eliminado pelo Flamengo na quarta-feira, 2 derrotas, né? Perdeu no Maracanã por 1-0 e perdeu dentro de casa por 2-0. E no pós-jogo, o Alessandro Barcelos foi lá cumprir essa tradição da imprensa dos clubes gaúchos e da imprensa gaúcha, e foi lá e aí falou várias coisas, dentre elas, ao analisar a eliminação em si, ele falou isso que está aqui e que repercutiu demais. Vamos lá. Ele fala assim: faz parte da função de dirigente vir aqui falar com vocês na vitória e na derrota, dentro disso que eu estava falando. E algumas coisas ficariam de melhor tom se nós tivéssemos vencido o jogo, porque elas não podem servir de desculpas no momento em que o torcedor está sentindo tanto e nós não estamos, eu queria dizer que ele sim, né? E nós também estamos sentindo tanto. Mas a verdade é que a gente precisa aprofundar um pouco mais esse tema do futebol brasileiro e das diferenças que se colocam. O investimento nesta janela da ordem de 277 milhões contra o investimento de 27 milhões. São 10 vezes mais, comparou Flamengo ao Inter. Se nós falarmos das últimas 4 janelas, foram 600 milhões de investimento do Flamengo. Estou falando em reais. Então, isto é um elemento novo no futebol brasileiro e nós precisamos entender e trabalhar com ele. É ruim falar isso nesse momento porque não justifica. Então foi isso que ele falou, e aí essa fala dele estava querendo se referir ao fato do Flamengo ter hoje um poderio financeiro muito grande, um poderio financeiro que permite o Flamengo investir 280 milhões na janela do meio do ano, trazendo Jorginho, Lino, trazendo Saul, trazendo... Quem mais que chegou? Jorginho, Samulino... Emerson Royal. Então, nesses 4 reforços, o Flamengo gastou 280 milhões de reais. E aí, Carrascal também. Então são 5 reforços, contando o Jorginho, que já tinha jogado no Mundial. E aí, foi bom ele ter começado falando essa última frase, que ele diz: é ruim falar nisso nesse momento porque não justifica. E de fato, não justifica, né? De fato, é difícil a gente entender ou aceitar que ele está justificando isso. Por um fator primário, que é diferença de receitas, diferença financeira
entre clubes no futebol brasileiro, isso faz parte da história do futebol brasileiro e acontece todo o tempo, inclusive atualmente. Inclusive envolvendo o Internacional. Por exemplo, o Internacional disputa o Campeonato Gaúcho e no Campeonato Gaúcho ele tem um orçamento infinitamente superior, mas infinitamente superior a todos os times do Campeonato Gaúcho, exceção feita ao Grêmio, por razões óbvias, né? Então, o Inter no Campeonato Gaúcho, ele entra no Campeonato Gaúcho e ele tem muito mais orçamento do que todos os outros, menos o Grêmio. E tem campeonato que o Inter nem a final chega. Se fosse uma coisa tão automática assim, o Inter chegaria a todas as finais do Campeonato Gaúcho. E tem final que ele não chega. O Internacional joga a Copa do Brasil com vários times, em vários momentos, em várias fases. Por um acaso, esse ano não jogou, porque ele já entrou direto na terceira fase, né? Porque estava na Libertadores. Mas quando ele começa da primeira e na segunda fase, ele enfrenta times muito mais frágeis financeiramente do que o Internacional. E o Internacional já foi eliminado de Copa do Brasil por clubes com receitas infinitamente menores do que o Internacional, né? Inclusive na própria administração do Alessandro Barcelos. O Internacional, ele tem no seu elenco 3 jogadores que ganham acima de R$1 milhão. O Internacional tem no seu elenco 2 jogadores que estão entre os 15 maiores salários do futebol brasileiro. Curiosamente, neste momento, os 2 são reservas, o Borré e o Ener Valencia, por falta de desempenho. Mas os 2 estão entre os 15 maiores salários do futebol brasileiro. Então, essa realidade que o Alessandro Barcelos trouxe para a entrevista coletiva, ele parece que é algo novo, sendo que não é algo nada novo. Isso faz parte da história do futebol brasileiro. Em alguns momentos já fez parte da história do Internacional. No meio na primeira década desse século, o Internacional era um dos melhores times mais bem administrados do Brasil, quando era comandado pelo Fernando Carvalho, e ali ele tinha mais poderio do que todo mundo, tinha receitas muito altas e maiores do que vários que hoje têm receitas maiores do que o Inter, e a vida seguiu normalmente. Nunca se parou para falar, pô, mas o Inter tem, né, o Inter é campeão do mundo, mas ele tem muito mais receita do que... Não, nunca se falou isso. Então, para mim, essa fala do Alessandro Barcelos, solta ao vento, colocada de uma maneira rasa, de uma maneira nada profunda, me pareceu até uma fala irresponsável. Ficou quase parecendo, permite a interpretação de que o presidente internacional estava pedindo ajuda, mas não sei a quem que ele quer pedir ajuda. Ou ele quer uma espécie de um bolsa-troféu, ou bolsa jogador muito bom, jogador de seleção. Então, assim, me pareceu uma fala rasa, quase irresponsável. E aí, quando ele diz... como é que ele diz? Deixa eu voltar aqui. Quando ele diz... porque essa frase não pode servir de desculpa para o momento. E quando ele diz, é ruim falar nisso no momento que não justifica, permite qualquer um pensar de que ele está usando essa diferença para justificar o insucesso do time dele, né? Vale lembrar, semana passada, 2 semanas atrás, o Internacional foi eliminado pelo Fluminense, que numa situação normal tem situação financeira até pior do que a do Inter. Esse ano, pela disputa do Mundial e pela grande campanha do Fluminense, não vai ser assim, né? O Fluminense ganhou aí quase 300 milhões de reais, ou teve receitas, né, de quase 300 milhões de reais lá no Mundial, mas normalmente o Fluminense tem menos condição financeira do que o próprio Inter. Então, assim, me pareceu isso. As falas dele rasas e quase irresponsáveis. E eu vou falar em 5 ou 6 tópicos aqui o porquê. Primeiro tópico. O Flamengo hoje tem essa condição financeira e é mérito do Flamengo. O Flamengo vai para o 4º ano em 2025, e eu estou projetando isso apesar de estarmos em agosto, porque
está muito evidente, ainda mais com a premiação do Mundial, que o Flamengo baterá de novo, pelo quarto ano seguido, 22, 23, 24, 25, mais de 1 bilhão, e é B de bola, 1 bilhão de receita. Isso é mérito do Flamengo. Isso é mérito da organização do Flamengo, uma organização que começou 12 anos atrás. Segundo ponto, as receitas do Flamengo são altas no total, para faturar 1 bilhão, 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 400, 1 bilhão e meio de reais, porque todas as linhas de receitas do Flamengo são altas. E o que eu quero dizer com todas as linhas de receitas? Vamos lá. Bilheteria. O Flamengo tem uma linha de receita de bilheteria muito alta. O Flamengo fatura, em cada jogo no Maracanã, entre 2 e 4 milhões de reais. Fatura... Vou trocar. Tem receita, né? Porque depois tem despesa e tudo, não entra tudo isso no caixa, mas o Flamengo tem de receita no Maracanã entre 2 e 4 milhões a cada jogo. Todos os jogos. O Flamengo tem uma receita gigantesca de sócio-torcedor. O sócio-torcedor do Flamengo não é o maior. Tem vários clubes que têm mais sócios-torcedores, numericamente, em números absolutos, do que o Flamengo, incluindo o Internacional, que tem mais torcedor. Tem mais sócio-torcedor no programa do que o próprio Flamengo. Mas a receita do Flamengo com sócio-torcedor, o ticket médio, como a gente diz, é gigantesco e o Flamengo tem uma das maiores receitas de sócio-torcedor, se não for a maior. Então, mesmo tendo bem menos sócio-torcedor que o Palmeiras, do que o Inter, do que o Grêmio, o Flamengo, com o sócio-torcedor dele, arrecada muito dinheiro e é um dos maiores, se não o maior sócio-torcedor do Brasil. O Flamengo de patrocínio tem números gigantescos, o maior do Brasil, seja os patrocínios na camisa, seja o fornecedor de material esportivo, acordos comerciais. O Flamengo acaba de fechar um acordo comercial, como falei aqui num vídeo, 3 vídeos atrás, um acordo comercial de 270 milhões de reais por ano, arredondando, um aumento em relação ao valor anterior de quase 150%. Então, isso é mérito do Flamengo. Direitos de TV. O Flamengo é um dos que mais ganha direito de TV, porque tem um pedaço em audiência. As audiências do Flamengo, audiências / jogo televisionado, as audiências do Flamengo são muito altas, e também com premiação. Parte do que é pago de direito de televisão vira premiação pela colocação do campeonato, e o Flamengo tem ido bem normalmente nos campeonatos, né? No ano passado ganhou a Copa do Brasil, valor muito grande de premiação. Ficou ali entre os 3 ou 4 do Campeonato Brasileiro, ganha premiação. Ganhou Libertadores e Copa do Brasil em 22, então tem muita premiação. E principalmente venda de jogadores. O Flamengo tem vendido muito bem os seus jogadores. Que aí eu entro no terceiro tópico. Quando o Alessandro Barcelos diz que o Flamengo gastou ou investiu 280 milhões de reais em contratação, né, arredondando, 277, estou arredondando para 280, nesta janela, ele está jogando um número ao vento. Ele está jogando um número qualquer. Na cabeça de quem está assistindo, olha e fala assim, pô, caramba, 280 milhões. O Flamengo tem esse dinheiro para gastar, para investir? E quando ele compara, o Flamengo investiu 280 milhões na janela, o Internacional investiu 27. É 10% do que o Flamengo investiu. A pergunta é, o Flamengo tem a capacidade de investir esses 280? O Inter tem essa capacidade de investir 27? Essa é a pergunta que deveria ser feita. Porque quando o presidente diz que o Flamengo investiu 280 milhões, ele não diz que o Flamengo, nesta janela, recebeu 420 milhões de reais em 3 jogadores vendidos. 3 jogadores. O Flamengo vendeu o Wesley por 25 milhões de euros, o Flamengo vendeu o Gerson por 25 milhões de euros, o Flamengo vendeu o Alcaraz por 18 milhões de dólares. Se você junta tudo, faz uma conversão, dá 420 milhões de reais. Então, nesta janela, o Flamengo vendeu 420 milhões de reais em 3 jogadores e contratou 5 jogadores por 280 milhões de reais. Essa é a matemática. Qual é o problema disso? Não tem nenhum. O Flamengo recebeu 420 e pagou 280. Isso não estou nem falando o quanto o Flamengo tinha em caixa. Não, só nessa janela. Já que o Alessandro Barcelos pegou esta janela, ele deveria ter sido, para ter sido um pouquinho mais profundo, ele trazer o quanto o Flamengo investiu e o quanto o Flamengo recebeu nesta janela. 480 menos 280, 420 menos 280, até onde eu sei, dá 140 milhões de euros. Então, 140 milhões de reais, perdão. Então, nesta janela,
entre o que o Flamengo recebeu e o que o Flamengo gastou, o Flamengo está credor, o Flamengo está com positivo 140 milhões de euros. Qual o problema? Nenhum. 4. O Flamengo tem esse nível de gasto ou investimento, mas o Flamengo não está inadimplente. O Flamengo não deixa de pagar salário, o Flamengo não deixa de pagar premiação, o Flamengo não deixa de pagar fornecedores, o Flamengo não deixa de pagar outros clubes de jogadores comprados ou compromissos assumidos com outros clubes. O Flamengo não é inadimplente. O Flamengo está com os seus pagamentos em dia. O Flamengo tem dívida? Tem dívida, como todos os clubes têm. E como grandes empresas do mundo têm dívida. Ter dívida não necessariamente é um problema. Não pagar as suas dívidas é um problema. Ter dívida e ser inadimplente são duas coisas totalmente diferentes. Se você faz uma dívida para comprar um apartamento, essa dívida, dependendo da sua situação financeira, é positiva. Se você não está pagando as parcelas do seu apartamento que gerou essa dívida, aí você tem um problema, porque você vai perder o apartamento. Isso é uma coisa básica, né? Então, assim, esse é um ponto. E aí deveria ser levantado o tema que foi apontado pelo Flamengo de que o Internacional tem dívida de um jogador com o Flamengo, o Thiago Maia, e que jogou normalmente no confronto. Então, esse é um ponto que deveria ser colocado, né? O Flamengo não tem dívida. O Flamengo não tem dívida, perdão. O Flamengo não tem conta inadimplente. Ele tem dívida e as dívidas deles estão sendo pagas, estão em dia. Então, se o presidente quisesse levantar esse tema, ele deveria levantar que o Internacional tem dívida. Não é o único time do Brasil que tem dívida, que está inadimplente, perdão, só para falar o termo correto. O Internacional não é o único time do Brasil que está inadimplente, tem vários outros. O Corinthians vive um transfer ban por não pagar jogador comprado. O Santos, sei lá, 2 meses atrás, 3 meses atrás, viveu um transfer ban por não pagar jogador que foi comprado. E nesse momento é o Inter. Então o Inter está inadimplente. O Flamengo não está inadimplente. E para fechar, o quinto... fechar não, faltam 2. O Flamengo nos últimos 15 anos, talvez, vinha sendo muito criticado por ganhar mais do que a média, bem mais do que a média nos direitos de televisão, nos direitos do Campeonato Brasileiro especificamente, tá? Nos outros não tinha isso. No direito do Campeonato Brasileiro, o Flamengo era muito criticado por receber muito mais do que a média, né? Até 2015, até 2013, na verdade, o Flamengo ganhava, era quem mais ganhava, junto com outros 5 clubes, junto com Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco. Esses ganhavam as maiores cotas. Depois, a partir de 2013, aí começaram a tal das negociações individuais e o Flamengo disparou. Primeiro junto com o Corinthians acompanhando, com o Palmeiras, Grêmio, aí depois os clubes foram ficando apertados, os clubes foram pegando adiantamentos, no que pegava adiantamento renegociavam com a empresa que detinha os direitos, que comprava os direitos, renegociava condições piores. O Flamengo nunca renegociou condições piores, porque não pegava adiantamento, que tinha as contas em dia, e no fim o Flamengo, até 2023, o Flamengo tinha um contrato em que, na média, ele ganhava 100 milhões de reais, 120 milhões de reais a mais do que a média ali. E isso sempre foi criticado e eu, pessoalmente, quem acompanha o meu trabalho aqui no canal do VSR, sabe que eu sempre fui contra isso. Eu acho que não pode ter num campeonato uma distância de 4, 5, 6 vezes do que ganha o primeiro para o último. Sempre falei isso aqui. Então, só para quem me acompanha sabe, só partindo da coerência, eu sempre defendi que a distância não pode ser muito maior. Só que isso acabou. Porque no novo contrato, no contrato de direito de transmissão do Campeonato Brasileiro, que está em vigor, o Flamengo aceitou diminuir essa margem. Inclusive, o Flamengo é um dos poucos clubes, talvez o único, que vai receber menos no contrato atual do que recebia no anterior. Então, se a receita de direito de televisão do Campeonato Brasileiro, especificamente, isso só vale para o Campeonato Brasileiro, porque os outros é direito de TV travestido de premiação, então ali é quem vai mais longe ganha mais e ponto. No Campeonato Brasileiro, a questão, e no Campeonato Carioca, os 4 grandes, por exemplo, no Rio de Janeiro, recebem a mesma cota. No Campeonato Brasileiro, havia esse questionamento e hoje não tem mais. O Flamengo aceitou
receber menos do que recebia anteriormente, e hoje essa distância não existe. Hoje o Flamengo pode ganhar mais, porque vai ter mais jogos televisionados e porque vai se terminar à frente no campeonato. Se o Flamengo for campeão, vai receber mais porque tem mais de premiação. Ao ser campeão, você tá bem na tabela, tem mais jogos transmitidos, dá mais audiência. Então, por isso. Mas não vai ter aquela discrepância de 100, 120, 130 milhões de dólares para média, de milhões de reais para a média. Então, o Flamengo aceitou isso, né? Ainda na administração do Rodolfo Landim, não sei o que o BAP pensa para a próxima renegociação, não sei nem se o BAP vai ser o presidente do Flamengo quando for renegociar, mas nesse momento o cenário é esse. E por fim, muita gente fala, já foi tema aqui nesse canal, mas vou falar de novo. Se colocar o fair play financeiro no Brasil, a CBF está estudando sobre isso, vai ser tema aqui do canal de novo em alguns dias, se colocar isso em vigor, o Flamengo vai se beneficiar. Porque o fair play financeiro, ele não impede ninguém de gastar nada. O Flamengo gastou 280 milhões, investiu 280 milhões de reais nesta janela. O fair play financeiro não impede o Flamengo de gastar, nem clube nenhum de gastar nenhum real. Ele impede de você gastar mais do que você tem. Ele impede de você não cumprir os seus compromissos. Ele impede injeção de dinheiro de uma receita que você não consegue gerar. É isso que faz o fair play financeiro. Hoje, neste momento, o Flamengo ele não teria nenhuma limitação com o fair play financeiro. Zero. Porque o Flamengo tem, normalmente, superávit. O Flamengo tem lucro. Se o fair play financeiro da UEFA, que ele pega a análise financeira de um período de 3 anos, num período de 3 anos, o Flamengo teria 200 com 300, o Flamengo dividido por 3, 500 dividido por 3, o Flamengo teria 170 milhões de lucro por ano nesse intervalo de 3 anos. Isso não tem problema de fair play financeiro. Como o Palmeiras não teria problema de fair play financeiro, o Atlético Paranaense normalmente não teria, não sei como é que está agora na segunda divisão, mas normalmente não teria. O Cuiabá não teria problema de fair play financeiro, o Mirassol não teria problema de fair play financeiro. Esses clubes seriam zero impactados. Quem teria problema com o fair play financeiro é clube que hoje gasta mais do que arrecada e não poderia ter, no médio prazo, não poderia ter o time que é forte hoje que tem. E isso aconteceria com vários clubes. Clubes que dão prejuízos seguidamente. Esses clubes não iam poder ter, eles sofreriam punição. Limitação de contratar, multa, eventualmente perda de pontos, eventualmente eliminação de competição internacional. Isso não afetaria nem o Flamengo, nem o Palmeiras, nem normalmente o Atlético Paranaense, não afetaria o Cuiabá, não afetaria o Mirassol. Essa é a realidade. E nada disso foi abordado pelo Alessandro Barcelos. Então, no fim, para mim, a análise do que falou o Alessandro Barcelos é uma só. Ele estava frustrado pela eliminação, ele estava frustrado por ser um presidente de um clube gigantesco, que é muito cobrado e tem que ser mesmo, que a gente está falando de um clube gigante como o Internacional, e que ele não consegue apresentar resultado. Por uma série de fatores. E não só contra um time como o Flamengo. Acho que isso não passa de frustração. E para mim está muito claro que ele jogou um tema ao vento, de qualquer jeito, sem nenhum preparo, sem nenhuma profundidade, e que para mim piora a eliminação do Internacional. Porque para mim é uma fala que flerta muito com a irresponsabilidade. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa disso? Diz aqui embaixo. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações aqui em cima. Vem no primeiro comentário fixado do vídeo, clica no link que está nesse primeiro comentário para você baixar o app do Flash Score totalmente de graça. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar. E te dá estatística, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso em tempo real no seu celular, no seu dispositivo. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.